Este programa tem classificação indicativa livre. Greve nacional, paralisação dos professores completa 3 meses. Ditadura militar, presídio do AU vai abrigar Museu de Memória Política. Economia, Curitiba é uma das cidades que mais recebe investimento estrangeiro no país. Drogas, projeto de lei aumenta a pena para tráfico de crack. E você vai conhecer um projeto que leva música e arte para crianças especiais. O FPR Notícias começa agora. Olá! Desde maio, você tem acompanhado na UFPR TV a greve dos professores das universidades federais. Esta semana, a paralisação completa 3 meses e ainda não há previsão para acabar. Corredores, pátios, salas de aula, tudo deserto. Um cenário bem diferente na UFPR para esta época do ano, quando os 30 mil alunos da instituição estariam em aula. Isso é um reflexo da greve que começou no dia 17 de maio. Até o pátio da reitoria, lugar de confraternização dos estudantes, está vazio. O movimento na região do campus também diminuiu. E como é que está o movimento aqui do Xerox com a greve na UFPR? Está muito mal, está péssimo. O serviço grande mesmo está parado, porque é as pastas de professor, matérias de professor que mantém mais a copiadora. Com certeza à noite o movimento caiu bastante. A greve dos professores universitários federais completa 3 meses esta semana. Técnicos e alunos também estão paralisados. As reivindicações das 3 categorias têm como objetivo melhorias na educação. Os docentes pedem mudanças no plano de carreira e que seja dividido em 13 níveis remuneratórios. Eles também reivindicam um aumento de 22% no piso salarial. Um ponto da pauta local da categoria na UFPR, o limite de 12 horas aulas para professores com dedicação exclusiva já foi aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 57 das 59 universidades federais estão paralisadas. As instituições se organizam em 4 entidades sindicais nacionais. Apenas uma, a PROIFES, que representa 8 sindicatos, aceitou a proposta do governo. Agora, professores pressionam o Ministério da Educação a retomar as negociações e não a previsão para o fim da greve. Enquanto isso, Márcia, dona da lanchonete, torce que os clientes voltem. Sem aula, o movimento com certeza cai, né? Porque a gente vive dos estudantes, né? As memórias da ditadura ao alcance de todos. Em breve, o antigo presídio do AU vai dar espaço ao Museu de Memória Política do Paraná. Copa do Mundo de 2006. Brasil perde de 1-0 para a França e é desclassificado nas quartas de final. Em Curitiba, o presídio do AU estava sendo desativado e a principal preocupação dos detentos era que na outra unidade não tinha televisão dentro das celas. Os últimos presos foram embora em julho, depois que a seleção já estava fora da Copa. O prédio foi construído em 1903 para abrigar um hospital psiquiátrico, mas 7 anos depois virou a primeira penitenciária do Paraná. Ao longo de quase um século, mais de 20 mil prontuários de detentos foram acumulados. Atualmente, o prédio pertence ao Tribunal de Justiça do Paraná, que cedeu uma parte do espaço para a Comissão da Verdade construir o Museu da Memória Política, que pretende resgatar um pouco da história dos presos da ditadura. O Poder Judiciário se sente muito honrado e satisfeito em poder contribuir para esse dado histórico. Nos leva a pensar o quanto é difícil, por vezes, você construir uma democracia, né? Então, isso aqui eu acho que realmente é um local que marca significativamente o que foi a luta, todos os debates, a disposição de alguns cidadãos brasileiros para que nós estivéssemos hoje podendo gozar essa plenitude da democracia no nosso país. A Comissão da Verdade é formada por representantes do Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça, que tem como missão investigar a violação dos direitos humanos no período da ditadura militar, para que esta história seja repensada. É doloroso fazer essa caminhada, essa trajetória, mas é importante para que não se repita mais no país nenhum momento em que haja essa violência contra os direitos humanos. Eu acho que esse é o mais importante do nosso movimento. Narciso Pires foi preso político, sofreu torturas e já esteve do outro lado das grades do presídio do AU no ano de 1977. Preservar esta memória é fundamental para mostrar às gerações futuras que é preciso luta e muita luta para se conseguir avançar
na democratização da sociedade. Curitiba é a terceira cidade do Brasil que mais recebe investimentos internacionais. A cidade só fica atrás de Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o que a universidade tem a ver com esse sucesso? Descubra na reportagem a seguir. A capital paranaense atrai o interesse de quem vem de fora para investir no Brasil. 2% dos projetos de outros países vêm para Curitiba. A cidade só fica atrás de São Paulo, que recebe 26%, e do Rio de Janeiro, com 8%. O presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento aponta a causa do crescimento dos investimentos. As empresas estão procurando cidade estruturada e Curitiba é uma cidade estruturada, uma cidade que tem 64 metros quadrados de área verde por habitante, uma cidade que não tem poluição, uma cidade que tem já uma estrutura que vem histórica de administrações que mostraram isso. A universidade é fundamental para esse crescimento. Faz parte do papel dela levar para a sociedade o conhecimento gerado aqui e que chama a atenção dos investidores. A Agência de Inovação da UFPR é um programa que procura passar para a população todo o conhecimento gerado na universidade. Além disso, registra e protege as ideias por meio das patentes. Essas patentes, elas têm na sua constituição todo o teor de pesquisa, que muitas vezes é inovador dentro da universidade, e isso possibilitará uma transferência de tecnologia para a população, para a sociedade como um todo. Desse modo, a agência e a universidade preparam o que é produzido para que as inovações possam atrair novos investidores. Bom, as empresas elas saem ganhando porque ela encontra parte de suas pesquisas de desenvolvimento aqui na universidade. Ela pode encontrar tecnologias inovadoras, pode encontrar prestação de serviço de qualidade. Estudantes do Japão visitaram a universidade nesta semana. O encontro ajudou a fortalecer a parceria entre a UFPR e o Instituto Kakê do Japão. As duas instituições estudam a possibilidade de promover o intercâmbio de alunos. Os japoneses passam 3 semanas no Brasil para conhecer todo o estado do Paraná, que tem uma das maiores colônias nipônicas do país. A Comissão de Negociação da Universidade encerrou os trabalhos com os estudantes. 2 reuniões nesta semana definiram o documento final de reivindicações dos discentes, que após ser aprovado em assembleia, será encaminhado para a reitoria. Entre os pedidos dos alunos estão melhorias na infraestrutura, compra de materiais e aumento na quantidade de bolsas de assistência. E na manhã de sexta-feira, os técnicos administrativos se reuniram com a comissão de negociação para discutir os pontos da pauta da greve local. Os servidores querem mudanças na política de gestão de pessoas. No próximo bloco, aumento de pena para o tráfico de crack busca diminuir consumo. E mais, projeto da Prefeitura leva arte a quem não pode ir até ela. Mais da metade dos municípios brasileiros tem problemas de segurança por causa do crack. Um projeto de lei pretende aumentar a pena para o tráfico e, com isso, diminuir o consumo da droga. Mas será que as pessoas acham que a medida vai mesmo reduzir o consumo? Nossa equipe foi às ruas para descobrir. Atualmente, a lei prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias multa para quem faz tráfico de qualquer droga. Mas isso pode mudar. Com o projeto de lei elaborado pelo deputado federal do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, esta pena aumentaria de 2/3 até o dobro no caso de tráfico de crack. Eu aprovo essa lei. Eu acho que vai mudar sim. Em que sentido? Eu acho que a partir do momento que a justiça seja feita, eu acho que existe menos crime, menos barbáries por aí, né? O aumento de pena sempre é conveniente, porque aí a pessoa vai pensar mais, vai parar para pensar
você deve continuar como traficante se for realmente para os presídios e receber essa pena devidamente, não ficar nesse oba-oba que vivemos hoje. Não resolve, porque as pessoas hoje em dia, o que faz a cabeça deles é a ideia de ganhar dinheiro fácil, a ideia de morar num país onde há uma liberdade até demasiada entre todas as coisas, faz com que até nesse campo das drogas as pessoas tem facilidade. A nova lei também inclui casos como a indução e o auxílio ao uso do crack. Se a pessoa for pega hoje realizando essas atividades, pode ser condenada de 1 a 3 anos de detenção. O projeto já foi aprovado pela Câmara e aguarda julgamento do Senado. Mas na prática, será que essa lei mudaria os números do tráfico de crack no país? Para o delegado Riad Farhat, da Divisão Estadual de Narcóticos, a lei diminuiria a sensação de impunidade, mas não resolveria o problema do tráfico. Eu acredito que não vai ser tão sentido assim na diminuição do comércio dessa droga. Se os traficantes, os vendedores de crack, na sua grande maioria forem presos, isso acaba diminuindo o comércio e a criminalidade, porque ele sabe que o risco que ele tem de ser preso é muito grande. Se continuar como está, das forças policiais pegar uma fatia pequena dos traficantes, a sensação de impunidade vai continuar. O consumo de drogas cresce em todo o país. Segundo pesquisa do IBGE de 2009, quase 9% dos jovens entre 13 e 15 anos já experimentaram algum tipo de droga ilícita e 71% já ingeriram bebidas alcoólicas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos no estúdio a professora da UFPR, Aracia Zinelli da Luz, que estuda o consumo de drogas entre os jovens. Professora, esses dados são assustadores, né? É um número enorme de jovens e muito jovens, né? Até 15 anos que já entraram em contato com drogas e o álcool. Existe uma razão que os especialistas apontam para esse aumento nas estatísticas? Na realidade, é um dado assustador, mas ele não causa surpresa, né? Porque o Brasil vem fazendo pesquisas sistematicamente, mais especialmente através do CEBRID, que é um centro de estudos e pesquisa sobre drogas, e eles vêm demonstrando ano a ano esse aumento do consumo de drogas, o surgimento de novas drogas, né? O uso cada vez mais precoce, mas ao mesmo tempo que esses dados vêm sendo divulgados, nós não vemos com a mesma intensidade políticas relacionadas a isso. Então, quando você tem um fato novo e você não tem nada que se oponha a isso, nenhuma questão, é visível, né, que tenha que acontecer esse fato para que agora a gente comece a discutir, né? Vários fatores influenciam isso, né? Primeiro, porque o tema drogas, assim como outros temas como sexualidade, sempre foram temas tabus, né? Então, eram temas discutidos mais no privado e, portanto, as decisões eram tomadas mais em pequenos grupos e nós não tínhamos políticas públicas para atender essa demanda, né? Ainda não temos. As políticas em relação ao tratamento, em relação a drogas, cresceram, mas a gente vê muito mais voltados para um público adulto, né? Então, adolescentes a partir de 16 anos, eles já encontram um suporte para essas questões, sob o ponto de vista de tratamento. Mas o Brasil ainda é muito carente e a sociedade não acredita ainda em prevenção, que é o que poderia fazer um movimento contrário em relação a isso. E isso envolve informação da família, o diálogo sobre isso em casa, alguns monitoramentos muito claros nas relações familiares, né? Por outro lado, a escola assumindo esse como um tema curricular, eu não estou dizendo criar disciplinas, nem uma política de projetos, mas a trazer esses temas como discussão em sala de aula para gerar esse conhecimento e ajudar na tomada de decisão, né? E, por outro lado, a sociedade trabalhar ter políticas muito claras de prevenção, de intervenção e de repressão ao tráfico, né? O que nós temos visto é um investimento muito grande na repressão, quer dizer, na redução
da demanda, né, da oferta, ou melhor, mas a gente não vê políticas tão claras e tão fortes incorporadas na sociedade nos outros fatores. E esse é um tema complexo, né? Então, toda a sociedade, todos os profissionais e todas as ações têm que estar, de alguma forma, interligadas para que a gente comece, a curto e médio prazo, começarmos a perceber efetivamente os resultados positivos em relação a isso. A gente viu na reportagem, né, esse caso do aumento da pena para o tráfico do crack. E a senhora diz que uma medida como essa não é suficiente. O que mais que o Estado pode fazer para tentar reduzir o consumo? Então, veja, endurecer, né, em relação à questão ao tráfico de drogas é importante, porque dá uma visibilidade para a sociedade de que há essa preocupação de que, de fato, o uso de drogas e o tráfico traz prejuízos não só sob o ponto de vista pessoal, mas sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista das dinâmicas sociais. Então, isso ajuda, mas não é suficiente se, acoplado a esse projeto, não vier, por exemplo, o que fazer com o traficante nas cadeias, né? Com as notícias que a gente vê de que há até um ditado popular que chama os presídios hoje de Universidade do Crime, né? Então, esse traficante, num determinado momento, ele vai sair, né? Então, e ele vai sair com que qualidade de formação cidadã, né? Quer dizer, que tipo de atendimento lá? Então, exige que dentro do sistema penal haja todo um processo de revisão de valores em relação a esse sujeito e que ele sinta vantagens de mudar esse seu comportamento, né? Ele precisa sair qualificado, ele precisa ter emprego, né? Porque senão ele vai sobreviver como? Né? E também temos que fazer a diferença entre o traficante, que é aquele que vive economicamente em relação a isso, e aqueles que normalmente fazem o tráfico para poder garantir a sua subsistência, né? E, paralelo a isso, temos a questão do tratamento do usuário, o processo de informação e políticas que efetivamente garantam um outro processo de subsistência, onde o dinheiro, que é muito fácil, né, através do tráfico, ele tenha uma outra alternativa social que seja pautada em valores, etc., para efetivamente fazermos um enfrentamento. Com certeza é um assunto muito complexo que não se encerra por aqui. Infelizmente, não existe uma receita, mas o positivo disso é que ele está trazendo a discussão, né, uma discussão inter e transdisciplinar. Quer dizer, a gente está percebendo que nenhuma área do conhecimento consegue isoladamente resolver essa questão. E é justamente na troca, no diálogo, né, nas experiências e nas vivências, e também respeitando as diferentes culturas, é que nós vamos encontrar os melhores caminhos para resolver, ou, enfim, para enfrentar esse problema que efetivamente é bastante sério. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no FPR Notícias. Muito obrigada a vocês. E agora uma dica para quem gosta de escrever. Estão abertas as inscrições para o primeiro Prêmio Paraná de Literatura. Os autores vão ser premiados em 3 categorias: romance, contos e poesia. Mais informações sobre o concurso no site da Secretaria de Cultura, que aparece aí na tela. Circo, teatro, música. Quem não gosta de assistir uma apresentação dessas? Imagine então se for de graça. Um grupo de voluntários leva alegria a quem nem sempre costuma ter acesso à arte. O toque do violão desperta curiosidade. Logo, a animação toma conta. Assim são recebidos os artistas voluntários da Rede Sol. Ed é um deles e já é veterano. Se apresenta em escolas especiais, hospitais e casas de recuperação há 13 anos. É uma sensação de realização de um sonho, porque você, às vezes, dependendo do público com que você está se apresentando, as pessoas, como eu toco muito em barzinhos em Curitiba, as pessoas às vezes não estão muito nem aí para você. E nas instituições as pessoas param para te ouvir, há uma reciprocidade, uma interatividade muito grande entre o fato de você estar cantando para elas aquilo que você gosta e que dá uma mensagem de realização, de colocar as pessoas para cima, que é o que eu gosto de cantar isso.
Então é uma sensação prazerosa. Além de apresentações musicais como esta, a Rede Sol também conta com atores, mágicos e contadores de histórias entre os mais de 100 voluntários que já passaram pelo projeto. Hoje, o programa tem cerca de 60 instituições cadastradas que recebem no mínimo um artista por mês. É a própria fundação quem agenda as apresentações e prepara a estrutura. A arte por si só já é um ato de solidariedade, de ver a arte consegue transformar o outro. E quando esse artista nos procura para se doar, ele faz isso com amor e carinho. Eu acho que é isso que faz a Rede Sol estar todos esses anos e a maioria dos voluntários que estão com a gente estão desde o começo. Para os espectadores, o momento é de descontração e alegria. Com os olhos brilhando e a atenção redobrada nas letras de MPB, quem assiste canta junto e ainda se desenvolve melhor. Tudo que a rede traz aqui para nós, a gente tem um bom aproveitamento. Leva-se para dentro de sala de aula, tudo isso, e trabalha-se dentro dos conteúdos mesmo, a gente acaba encaixando todas as apresentações aqui. Esta semana, o músico Jair Rodrigues apresenta seu novo show, Jair de Todas as Bossas, na Caixa Cultural. Confira outros destaques culturais da semana. O espetáculo infantil Encanto dos Cantos faz uma viagem pelo Brasil e leva o público nesta aventura. Com texto e direção de Humberto Gomes, a peça conta a história de um caixeiro viajante que, junto com uma amiga, parte em busca da sua carteira de identidade perdida. Com músicas ao vivo, o espetáculo fala sobre amor, amizade e os costumes do nosso país. 2 novas exposições no Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Na mostra Elementares, André Mendes e Fernando Franciose, Fernando utiliza tecidos como ponto de partida para sua obra, enquanto André se apropria da plasticidade da tinta, pautando a discussão do desenho contrapondo a pintura. Já a exposição 2012, Proposições sobre o Futuro, lança um olhar ao que está por vir através de obras do acervo do museu e de artistas convidados. As mostras ficam em cartaz até o dia 24 de novembro. O Festival Varilux de Cinema é uma vitrine da diversidade cultural do cinema francês. Na última edição, que aconteceu em 2011, 45 mil espectadores puderam ver a produção recente francesa aqui no Brasil. Este ano, o evento traz 17 filmes que serão exibidos em 33 cidades brasileiras, e uma delas é Curitiba. Aqui, o festival toma conta do Espaço Itaú de Cinema até o dia 23 de agosto. Você encontra a programação completa no site. O FPR Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no nosso site. Em Curitiba, as flores desafiam as estações. Em pleno inverno, as altas temperaturas estão deixando a cidade florida. Um convite a passear pelas ruas da capital. Você fica agora com as imagens de William César e Celso Guaripuna. Uma boa semana. Até a próxima sexta. Tchau.